A gente volta agora a falar dos dados publicados agora há pouco pelo IBGE, contidos na PNAD contínua. A gente repercute esses números com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Jefferson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer conversar com você. Olá, bom dia, é um grande prazer estar com vocês. Jefferson, eu queria começar perguntando o óbvio. A gente teve um aumento da taxa de desemprego. Que primeira análise a gente consegue fazer acerca desse número? É algo preocupante? Bom, em primeiro lugar, eu acho que ainda não é um quadro preocupante, né? Porque a gente tem uma pequena elevação na comparação com o trimestre imediatamente anterior, mas quando a gente faz aquela leitura que é da comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente ainda tem um processo de queda na taxa, realmente é um processo de queda. Agora, é claro, o que a gente percebe é que ocorreu uma interrupção daquele processo que nós vínhamos observando de queda contínua a cada trimestre. Então, o trimestre passado, né? Que encerrou em janeiro, a gente já via um quadro de estabilidade e agora realmente é uma situação de queda. Então, significa que parece-me, o que a gente pode perceber é que chegou o limite de queda na taxa de desocupação. Houve uma acomodação no mercado de trabalho. Jefferson, o IBGE traz um dos motivos, exatamente para esse aumento da taxa de desemprego, ou a queda de pessoas ocupadas, alguns aspectos sazonais, principalmente desses contratos temporários da administração pública e também da construção civil. Eu queria entender exatamente o peso dessa sazonalidade e o que a gente pode esperar exatamente dos próximos levantamentos, principalmente no próximo trimestre, agora entre abril e junho. Sim, o que acontece? Primeiro tem a própria questão das pessoas ocupadas no mercado. Então, quando a gente faz apenas essa comparação em relação às pessoas ocupadas, a gente tem inclusive um aumento. Então, ocorreu um aumento, inclusive, das pessoas ocupadas, mas aí a gente tem, por outro lado, também um aumento da desocupação em situações específicas. Tem essa questão da agricultura, que é um setor que representa, em termos de pessoas ocupadas, pouco, mas é um setor que tem a questão específica de umas safras, do término de algumas safras, e aí realmente a desocupação. E no setor público tem esse fenômeno de fato, os contratos temporários eles vão terminando no início de janeiro, a gente pega um pouco no início de janeiro e um pouco em fevereiro, e isso acaba impactando. Mas também é um setor que não tem a maior participação. Normalmente os setores que movem é o setor de serviços, que tem uma capacidade enorme de oferecer trabalho. Nesse setor a gente observa estabilidade, tanto o setor de serviços como o setor de indústria. Então, isso pode também ser uma sinalização positiva de que a gente tenha, de fato, uma situação de estabilidade no mercado de trabalho. Como eu mencionei, a gente pode estar chegando no patamar, no piso, na verdade, em termos de ou pessoas ocupadas e de taxa de desocupação. Agora, ainda não é um cenário para que nós possamos nos preocupar no sentido de uma tendência de queda. Então, no momento, a gente não percebe ainda uma tendência de queda na ocupação e uma tendência de elevação significativa nas taxas de desocupação. Uma piora no cenário de emprego, Jefferson, isso explicaria de alguma forma esse rendimento médio mensal real em patamares recordes, de R$ 3.679 no trimestre encerrado em fevereiro? Eu queria entender exatamente essa correlação entre uma taxa de desemprego baixa, é verdade, apesar de crescente em relação ao levantamento anterior, e esse patamar de salário médio recorde. A questão da remuneração, do rendimento médio dos trabalhadores, esse é um aspecto interessante que a gente tem, de fato, um ciclo, uma tendência de aumento, de evolução do rendimento médio dos trabalhadores e tem a ver com a questão da estrutura mesmo da ocupação. Então, o que a gente tem observado no Brasil nas últimas divulgações? Um processo contínuo de aumento da formalização do mercado de trabalho. Então, está aumentando a proporção de trabalhadores com carteira assinada. Então, a cada série que a gente observa, a gente tem esse fenômeno. Então, tem aumentado e tem diminuído um pouco as condições precárias de inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente pega, por exemplo, os trabalhadores em situação informal, dos informais, a gente percebe que houve uma queda significativa dos conta-próprios sem CNPJ e principalmente dos trabalhadores inseridos no setor privado sem carteira assinada.
Então, e especialmente os trabalhadores no setor privado sem carteira assinada, são os trabalhadores que oferem os menores rendimentos. Então, essa combinação permite que a gente ainda tenha na economia um cenário ainda de processo contínuo de elevação do rendimento médio dos trabalhadores. Jefferson, eu queria entender essa correlação. A gente, apesar de ter acompanhado esse corte residual de 0,25 ponto na última reunião do Comitê de Política Monetária, a gente tem ainda uma taxa Selic bastante elevada. Eu queria entender esse patamar de emprego baixo, né, ou de desemprego baixo, perdão, de desemprego em alta, com um cenário de juros tão restritivo. A gente pode considerar, com esse rendimento alto também, né, esse rendimento em patamar recorde, a gente pode considerar que a gente ainda não consegue ver os efeitos mais contracionistas da política monetária no mercado de trabalho? Bom, há um lapso temporal, o mercado de trabalho é sempre um pouco mais resiliente em relação a medidas de política monetária, especialmente a questão da taxa de juros. Então, o que acontece é que muitos empreendedores, ou até muitos trabalhadores, resistem um pouco mais ao processo, por exemplo, de desligamento de trabalhadores em função de restrições no mercado. Então, o que ocorre? As empresas demoram para tomar uma decisão, por exemplo, de demissão de trabalhadores, especialmente aquelas que estão formalizadas, em função de uma situação de cenário. Normalmente esperam, no médio e longo prazo, e aí se a gente tem uma concretização no médio e longo prazo, num cenário mais restritivo, né, que vai impactar nas suas atividades econômicas, aí sim a gente tem esse processo de desemprego. Então, tanto a questão do reingresso quanto a demissão é um processo um pouco mais longo, porque implica, inclusive, em capacitação de trabalhadores, em treinamento, em investimento em ativos. Então, esse é um processo um pouco demorado. E aí, paralelamente, também havia expectativas. A gente tinha expectativas, especialmente pelo menos a partir do final do ano, de uma sinalização de queda da taxa de juros. Então, muitos atores econômicos, muitas empresas já vinham trabalhando nesse sentido de investimento e de expansão das suas atividades. Então, claro, né, se a gente tiver, por exemplo, mais um ano, né, ao longo do ano inteiro, um ciclo de continuidade de taxa de juros em patamares tão elevados, certamente a gente deve ter esse impacto mais direto sobre o mercado de trabalho. Conversei com o Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Jefferson, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abração, até mais.